Entre linhas e letras, 60 anos do golpe militar e os seus impactos na educação e na academia, em homenagem a Cassandra Rios. Vamos juntos, entre linhas e letras, construir conhecimento e fortalecer nossas vozes. Aproveite a programação e fique agora com a atual palestra. Bom dia a todos e todas, e todes, novamente. Nós agora vamos dar início à segunda palestra do dia, depois do início da semana acadêmica. Nós temos aqui como convidado o Lucas Tissuruda, ele é graduando em Letras pela UTFPR e coordena uma roda de escrita criativa tanto na UTFPR quanto na Unescola, entre outras atividades. E ele também é cunhado do meu primo, que facilita a comunicação, e agora ele vai dar uma palestra sobre escrita para vocês. Lucas, pode. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu estou meio rouco, vida de professor, ar-condicionado, vida de professor, essas coisas assim. Então, se vocês não conseguirem ouvir, vocês mandam um sinal, alguma coisa, eu tento falar mais alto. Então, pessoal, bom dia para todo mundo aqui. A Gabriela já me apresentou, eu sou o Lucas. Eu vim falar para vocês uma apresentação sobre alguns tópicos de escrita, para a gente tentar fazer uma proposta diferente de uma visão do que a gente vê tradicional na academia. Claro, sempre parado nos processos científicos, mas eu queria me apoiar sobre alguns outros processos que a gente pode tentar expandir nessa apresentação. O título dessa apresentação é uma brincadeira linguística, né? Escrevemos. Vocês sabem, gente de letras tem que fazer umas aspas, tem que fazer um negócio chique, né, no título. Então, escrevemos o uso da escrita como expressão, resistência e memória. Então, pessoal, queria começar essa palestra, essa fala, trazendo para vocês algumas definições de escrita que podem permear a nossa discussão. A primeira delas é a gente ter uma visão mais histórica, uma visão alfabética, e no sentido de permanência da linguagem, por meio do Rigonet. Ele é um historiador, ele tem uma linha mais medievalista, e ele trabalha com essa questão de uma escrita mais alfabética, sua variação, sua modulação, diferenças de alfabetos que são compostos por ideogramas, alfabetos quadrados, alfabetos romanos, e ele começa a se questionar sobre o motivo e a questão da escrita ao longo da história da humanidade. É um dos eixos da gente começar a olhar sobre como a forma de permanência da linguagem vai se constituindo por meio dos alfabetos. Então, uma visão muito mais ao nível semiótico, a gente vê letrinhas, vê essas diferenças assim. Então, o Rigonet já levanta para a gente o seguinte: a escrita, às vezes, pode ser por questão de permanência que ela existe. Quando a gente vai para um outro lado, a gente tem a Koch e a Elias. Koch é a grande linguística textual aqui do Brasil. Eu queria ter um autógrafo dela, que tinha aqui. E que ela traz uma visão sobre como a escrita é uma tecnologia. Isso é uma visão diferente do Rigonet, que se preocupa numa questão mais histórica e começa a se perguntar sobre, mais ou menos, como a gente adquire essa tecnologia. Definindo uma tecnologia, a gente teria sobre um objeto definido pelo conhecimento humano que vai resultar em algum outro objeto. Então, a gente tem a necessidade, às vezes, de tentar ter uma coisa mais permanente, a gente tentar transmitir, se comunicar, se expressar, e a gente começa a usar a linguagem. Só que, por meio da linguagem, a gente começa a ter outras questões que a tecnologia tem. Tecnologia sempre tem propósito. As telas que a gente tem nessa sala não são de graça. As roupas que a gente usa vão propor uma identidade. Se alguém usa um óculos de algum formato, se alguém usa uma corrente de algum formato, tudo isso são tecnologias que vão tentar dizer alguma coisa. Além disso, o meio social vai começar a ditar como a gente vai funcionar por essas coisas. Então, a escrita deixa de ser uma técnica, uma coisa, um objeto do mundo de permanência para a linguagem, e começa a se tornar uma coisa um pouquinho mais complicada, essa visão sobre tecnologia. Quando a gente vai para uma outra visão da Koch e do Elias, a gente vai trazer o Vygotsky, grande psicólogo sociocultural, a gente tem uma visão que a escrita, às vezes, pode ser o que está na mente da pessoa, e a gente usar a escrita para tentar
refletir, de certa forma, a nossa psique, a nossa persona, e a gente tentar trazer um mundo na nossa mente para a escrita. Essas são algumas definições que a gente pode fazer, mas seria interessante a gente ter esses 3 olhares diferentes para começar a questionar algumas coisas. Então, da gente comentando sobre alguns tópicos aqui, a gente tem as questões das aquisições. Todo mundo de letras, uma hora, eventualmente, pode ter a felicidade ou infelicidade de estudar aquisição de linguagem. Ao tempo, a gente começa a entender as aquisições tecnológicas, sobre como a gente entende leitura, sobre como a gente entende escrita, e chega ao ponto das coisas se institucionalizarem para a gente ter uma coisa chamada professor de literatura, professor de português, professor de idiomas, para ver que esse uso tecnológico não é uma coisa tão simples e pode ser permeado por outras coisas um pouco mais complexas. Por meio dessas coisas também, a gente pode ver uma coisa que o Peixe vai trazer para a gente. Dependendo da linha, a gente tem nomes diferentes para esse uso, mas a gente percebe que quando a gente tem um objeto no mundo, ele não é isolado. Tudo que a gente tem aqui, novamente, voltando à questão da tecnologia, tem um propósito, tem uma escolha, um uso em sociedade. E a gente não consegue escapar de uma coisa que ele chama de ideologia. Os marxistas vão chamar isso de superestrutura. Então, a gente está no meio que a gente vai adotar uma tecnologia em um meio, em uma questão, com um propósito, um objetivo, e como esse sujeito vai se posicionar diante da ideologia do mundo é uma escolha. E isso é uma coisa que a educação, infelizmente, acabou passando em branco, como esse reflexo da educação da ditadura militar, que é o tema da nossa semana acadêmica aqui, de pensar que por vários problemas de letramento que a gente pode ter, é porque as pessoas não entendem que a escrita é uma escolha. O texto que você mostra ou você não mostra é uma escolha. Aquilo que você filtra de memória, o que você obrigatoriamente esquece e faz as pessoas esquecerem, é uma escolha. E a gente começa a se perguntar por que essa escolha foi feita. Então, a gente tem uma pergunta interessante. Por que no Brasil, terra de indígenas, uma terra que foi colonizada por muita violência, que sofreu de um apagamento severo, a gente sobrepõe a escrita, uma outra tecnologia, por uma coisa que é uma característica indígena, uma característica da nossa terra, que é a tradição oral. Porque, em certo momento, a gente decide adotar essa tecnologia em cima de uma coisa fortemente cultural. Por que que a gente senta aqui e toma nota? Por que que a gente senta aqui e não experimenta a questão corporal? Por que a gente pensa que é mais importante a gente ter uma mente racional do que a gente estar em contato com o nosso corpo? Se vocês forem ver, na questão da fenomenologia, o Merleau-Ponty, ele só é estudado, um teórico da experiência da corporalidade, ele é estudado por teóricos da educação física. Mas se você tenta buscar essa questão corporal na literatura, infelizmente você vai ser a minoria. Todo mundo vai se contentar em analisar por meio de outros textos escritos o que a gente tem. A soma da academia de hoje é resultado de uma escolha. E essa escolha que a gente pode questionar. Então, a gente se percebe em alguns cenários. Que lugar que um sujeito ocupa? Quando ele decide ou não decide fazer alguma coisa? O que motiva ele a fazer isso? O que a gente, como ser, carrega? E o que a gente tem de memória anterior? Aí sendo bem da análise do discurso. O que a gente tem de formação discursiva? O que a gente carrega conosco? Que vai trazer essa opção para a gente. E aí, eu venho fazer a pergunta. Por quê? Então, essa apresentação, eu não queria fazer uma visão genealógica. Eu não queria mostrar para vocês, pessoal, a escrita nasceu aqui, se desenvolveu aqui. Eu não quero traçar uma história da escrita. O que eu quero traçar aqui é uma filosofia ensaística. Eu quero estar de mãos dadas com Montaigne, que fazia os ensaios, e admitia, passei o olho em Aristóteles e vi essa constatação. Não entendi bem, mas achei zica. E queria trazer para vocês uma outra perspectiva. Eu queria trazer uma discussão sobre o porquê.
Então, a gente parte aqui para a gente ver algumas definições sobre escrita criativa, que é o meu foco, né, das minhas pesquisas, para a gente começar a entender algumas coisas que podem elucidar para a gente algumas escolhas. As definições de escrita criativa geralmente estão ao redor sobre arte. Por vários textos que você procura em jornais, enfim, artigos de pessoas que não são estritamente acadêmicas, essas pessoas começam a trazer que escrita criativa é fazer poema, é fazer um livro, é fazer uma coisa mais conceitual e que tem uma valorização de uma coisa chamada originalidade. Você lê um livro, ele revoluciona, enfim, o circuito cultural, as ideias, as questões, e é considerado um livro altamente valioso como um objeto de escrita criativa. Toda vez que a gente tem essas definições, a gente tem uma ordem, uma ordenação, porque, bem, essas coisas são necessárias. Vocês, como acadêmicos, vocês aprendem definições, o que é língua, o que é estrutura, o que é história, o que não é, e vocês começam a delimitar esse objeto. Não que seja uma coisa de errado. Mas toda vez que a gente tem essa ordenação, eu lembrando do cavaleiro ali, a gente tem uma ordem e a gente tem uma coisa que tenta aprender esses conceitos. A escrita criativa é um objeto que eu gosto muito, porque a gente pode brincar com ela. Enquanto tem gente que está tentando teorizar e falar o que é escrita criativa, tem gente que está bolando o plano de fuga dela. E vai falar, olha, se escrita criativa é arte, então textos que não são considerados artísticos não são escrita criativa. E daí tem uma pergunta que é muito interessante sobre se um texto de escrita criativa é algo amplamente original, o que é original? Quem gosta de Star Wars aí, possivelmente deve ter conhecido Duna. O que é mais original do que o outro? O que cresceu mais do que o outro? Então, a gente pode se perguntar sobre essas questões. Então, é você fazer uma cópia melhor do texto do outro e você é mais escritor criativo do que uma pessoa que começou, sendo que essa pessoa deve ter se apoiado sobre uma outra tradição da literatura, sobre outra memória discursiva. Então, a escrita criativa traz esses questionamentos para a gente. Queria trazer para vocês aqui um artigo publicado na Unesp, da escritora Jerusa, me perdoem a pronunciação, Zelins de Almeida. Esse é um texto publicado na Unesp. A Jerusa, ela é uma mulher que propõe fazer oficinas de escrita criativa. Acho que ela já é pós-doutora ou doutora em literatura. E quem teve a infelicidade ou felicidade de ler um texto acadêmico reconhece a estrutura. Título, a versão em inglês, nome do autor, e a gente tem um resumo, aqui a discussão do texto, aqueles verbos que a gente conhece. Contudo, esse texto me deixou muito pensativo, porque assim que a gente sai do resumo do texto, começa. Cena 1. O homem e a mulher conversam em linguagem de sinais. Estamos no metrô. E eles são idosos e surdos. Observe-os. O empenho do corpo na comunicação silenciosa faz parecer que dividem um segredo. E assim vai. Inclusive, a gente tem o direito a ter uma cena 2. Depois dessa segunda cena continuar, a gente vai entrar no artigo. Percebem que isso é um texto que a academia aceita como um texto científico? Quantos de vocês já leram um texto que tinha essa estrutura, com cena 1 e 2 como um texto científico? Pode levantar a mão. Pois é. Escrita criativa é arte? A gente conhece esses dois formatos. A gente sabe muito bem que é um texto de escrita acadêmica. Alguns conhecem, infelizmente, muito bem aquilo que produzir e passar a noite chorando tentando fazer. Muitas pessoas conhecem a forma de teatro, cena 1, cena 2. Será que alguém já tinha feito essa junção antes? Uma peça sobre escrita acadêmica é algo que possivelmente já existe. Mas nessa forma que a gente já fez, dá para dizer que é original? Ela juntou dois elementos diferentes? E agora, sobre escolhas, a gente vem fazer uma realização. Por que a Jerusa, que oferece oficinas de escrita, decide fazer um artigo científico? E aí vem a pergunta, por que ela decide escrever essa experiência? De tudo que a gente viu sobre escrita até o momento, por que ela, no meio de todos esses contextos, decide escrever?
Então, a gente pode ter algumas propostas teóricas para a gente entender o que é o caminho estimado para a pessoa tomar essa escolha. A gente tem um contexto, superestrutura, ideologia, formações diferentes, que vão assujeitar o sujeito em termos de análise discursiva. Vão dar as suas características, as suas formas, os seus gostos e desgostos. Esse sujeito tem a criatividade e esse sujeito vai ter a sua escrita. Um influencia o outro. Se você tem alguns aspectos criativos, você muda a escrita. A sua escrita muda seus aspectos criativos. E, por fim, a gente chega numa obra. Mas eu acho que acaba sendo um pouco ilusório a gente tentar ver o caminho sobre essa forma. Quando, na verdade, só entre aquela primeira linha, entre o contexto e o sujeito, a gente tem uma teoria do Bronfenbrenner, psicólogo, a gente chama ele de Super Vygotsky, que entre o contexto e o sujeito, a gente tem vários sistemas. A família, a escola, os valores, a lei. Se o seu país está imerso numa tradição do cristianismo, coisas que você não controla, coisas que são seculares, maiores do momento, se sua família não deixa você usar roupa vermelha, então, enfim. A gente traçar esse caminho entre o contexto e o sujeito é muito complexo e leva mais ao questionamento. Por que alguém, imerso em todas essas opções, imerso em vários desses sistemas, decide escrever? Escrever, então, é uma expressão, é memória, é resistência. Existem vários olhares que a gente pode dar para isso. A gente tem a nossa grandiosíssima Maria Firmina dos Reis, uma escritora inovadora, talvez tenha sido a primeira romancista do Brasil. Enquanto muitos dizem que Castro Alves foi o primeiro poeta a retratar sobre o navio negreiro, se a gente for ver bem, muito provavelmente a Maria Firmina dos Reis foi a primeira pessoa. E sofreu esse mesmo apagamento, dentro da literatura. A Maria Firmina dos Reis, ela tem uma literatura que é considerada transgressora, para os valores e contexto entre o sujeito e a época dela. E existe um artigo da Oliveira que vai falar sobre a literatura gótica feminina e como as mulheres que escreveram a literatura gótica têm a questão de denunciar o machismo. Então percebam uma escolha, uma análise. Uma mulher decide escrever um livro denunciando a situação social. Como expressão, como uma forma de permanência, para a gente ter a memória dela, como uma forma de resistir a esses valores? Bem, boas perguntas. E eu vou aqui ler o prefácio da história que a Maria Firmina dos Reis escreve em Úrsula, para a gente aprofundar um pouco esse questionamento. No prefácio dela, ela diz: não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem, que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. A Maria Firmina dos Reis assume um pseudônimo no seu livro. Ela diz basicamente assim: quase uma mulher no destino. Esse prefácio, ele é tão poderoso porque ele mostra em poucas linhas tamanha violência que ela estava inserida e me faz perguntar ainda mais: por que ela admite no início do livro? Eu não vou ser lida, eu não tenho voz, eu quase não sou uma pessoa. E por que ela decidiu escrever esse livro? Porque no meio de tantas coisas, ela decide fazer essa reviravolta e sabendo assim, mesmo que eu só consiga areia, eu vou escrever esse livro. Por que ela decide escrever esse livro? Por que ela decidiu a escrita? Se a gente tentar achar esses tópicos, talvez um caminho para a gente ver essas questões seja o anarquismo. Eu admito, eu, rapaz todo famosinho, chiquezinho, não sou um anarquista, mas eu acho que a proposta teórica de vivência deles corresponde a algumas questões que a gente pode pensar. Talvez o anarquismo nos traga bons exemplos da escrita como possibilidade de dar voz às pessoas, ou à memória, ou como um exemplo de resistência. Então, eu resolvi escolher um projeto que é a Tenda do Livro. Na verdade, é Tenda de Livro, mas atufado aqui, perdoe. A Tenda de Livros é um projeto feito por mulheres
que decidem escolher obras de mulheres autônomas, e eles tiveram uma série sobre mulheres anarquistas. A Tenda do Livro produziu um livro chamado A História de um Ideal Vivido por uma Mulher, que reúne os textos da Juana Rocco-Buela, e a gente tem a Fernanda Grigolin, que faz um projeto muito interessante, que eu já vou falar sobre ele. Pessoal, é interessante falar um pouco sobre essas duas figuras para a gente entender um pouco mais e aumentar a pergunta. Por quê? A Juana Rocco-Buela, ela foi uma anarquista e publicadora transnacional. Ela nasceu na Espanha, viveu, atuou na Europa e por mais tempo no Cone Sul. Juana leu, editou e combateu, mostrando-nos que as palavras e os processos de luta estão interligados. Esse trecho que a Aline Ludmilla escreveu, ele está dentro do livro da Juana e está descrevendo um pouquinho sobre a história de vida dela. A Juana é um exemplo de anarquista perfeito. É uma pessoa intelectual, se preocupa com a ética, é uma pessoa que, infelizmente, passou por um processo de marginalização e tentou, por meio de vários processos, ser vista, dar voz, tentar exprimir não só a realidade dela, mas de outras pessoas que não tiveram essa voz. Enquanto que a Fernanda Grigolin, ela é uma artista com formação transdisciplinar, foi editora, pesquisadora em cultura visual e arte contemporânea. Teve o doutorado dela em artes visuais pela Unicamp, e realizou o pós-doutorado no Programa Avançado de Cultura Contemporânea no UFRJ, com o projeto Ateliê Coleta. Essas duas figuras contêm algumas obras que eu queria selecionar para vocês que me deixaram tanto intrigado. A Juana Rocco-Buela, ela tem o Nuestra Tribuna, e ela escreveu uma autobiografia, que foi compilada e foi colocada no livro A História de um Ideal Vivido por uma Mulher. A Juana Rocco, ela, quando estava editorando esse jornal chamado Nuestra Tribuna, ela, por várias vezes, escrevia, por algumas vezes se abstia desse processo, mas percebam que das várias escolhas que alguém tem para existir, ela escolheu editar um jornal. O Nuestra Tribuna teve várias edições que eram só escritos de mulheres. E aí vem a pergunta: expressão, memória, resistência? E a Juana Rocco, ela faz um exercício da autobiografia dela, primeiro se questionando, será que alguém se interessaria pela minha história? Mas ela decide fazer, porque entre a expressão, a memória e a resistência, ela sabe que vale a pena passar essa tocha para frente. Tem alguma coisa que alguém vai aprender nesse processo. A Fernanda Grigolin, ela tem o projeto dela chamado Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro. A Fernanda Grigolin, se eu não me engano, partiu da tese de doutorado dela. Ela estava vendo documentário, enfim, sobre algumas questões sociais, e no trecho do documentário tem uma mulher no canto esquerdo do quadro. A Fernanda Grigolin se coloca na visão dessa mulher e começa a discutir todo um espaço, uma cosmovisão, a partir daquela mulher que estava em um pedaço daquele documentário. E decide tentar mostrar como aquela pessoa que é aparentemente ninguém tem uma história e um mundo por trás. E agora, pensando em escrita criativa e nossos diferentes conceitos, eu queria perguntar para vocês sobre essa questão de realidade e ficção. A gente tem, né, aquele ditado todo chique que a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Trazendo uma visão de algum escritor americano, Stephen Koch, ele traz um pouco sobre essa visão da escrita criativa e questões biográficas quando a gente tem pessoas do mundo real. Por a gente estar tratando da escolha de fazer sobre um livro, a gente tem que assumir algumas regras. Independente se sejam, você tem que escrever de uma forma compreensível termos regidos por preposição, senão algumas coisas ficam gramaticais, até adequações ideológicas que você precisa fazer para que um texto seja aceitado naqueles critérios de aceitabilidade, formabilidade e afins. E leva mais uma pergunta. Por que, se a gente tem esses critérios, essas visões, essas reduções, uma pessoa escolheu escrever? O Stephen Koch, quando ele fala sobre escrita de ficção, ele chega a um ponto que a gente pode traduzir que a arte não pode imitar a vida. A gente tem que transformar a nossa experiência em uma coisa que seja escrita. As regras são diferentes, a nossa visão tem que ser diferente. A gente tem que alterar a realidade para a gente conseguir chegar a um produto escrito. Não dá para ser a mesma coisa. A nossa experiência não dá para ser a mesma coisa escrita. Saussure já falava, né? Falar cadeira não é a mesma coisa que o objeto cadeira.
Porque você falar sobre a sua expressão, a sua vida, a sua resistência e memória, também não é você falar sobre ela. Então, por que você decide escrever sobre isso? A gente sabe, uma vez que você escreve o texto e joga, ele não é do seu domínio. As pessoas interpretam da forma que quiserem. Então, porque das várias formas, você decide escrever. Por quê? Por que a escrita? Por que essa opção, que pode ser tão complicada, tão dolorosa, ideologicamente permeada de uma cultura de segregação, de preconceito, de elitização? Por que essas mulheres, a Jerusa, por que a Maria Firmina dos Reis, por que a Juana Rocco Buela, por que a Fernanda Guingolin, por que essas mulheres escreveram a escrita? Opa, volta um slide. Nessa proposta, da gente se desvencilhar um pouco da perspectiva genealógica, a gente tentar achar o fundo aqui, eu queria, por gentileza, e na preferência, a gente está com tempo fazendo as perguntas? Tá com bastante tempo. Então eu gostaria de, por gentileza, de preferência duas mulheres, que alguém tentasse trazer uma perspectiva sua de por que elas escolheram a escrita. Gente, a gente não está aqui para resolver nada, sabe? Sair com pós-doutorado já, sabe? Eu queria só ter uma visão de vocês. Por que a gente escolhe escrita? Bom dia, eu sou a Maia, estou no quarto período de letras. Primeiro, eu acho muito legal você falar sobre isso, né? Você numa posição de homem branco, cinzento, ninguém. E, tipo, mas eu acho que, levando para um viés um pouco diferente, eu penso assim que, por exemplo, as comunidades indígenas, né? Muitos são ágrafos. Então, a importância da escrita para essas comunidades é muito grande, né? Porque, por exemplo, assim, quando aqueles garimpeiros, né, entra lá nas comunidades indígenas e mata eles, mata um pajé que tem todo o conhecimento ancestral, né? Então, normalmente esse pajé sabe 7, 8 línguas, né? Então, uma forma de você matar uma cultura é primeiro matando a língua. Então, eu acho que a escrita tem, sabe, essa importância nesse quesito, assim. Por isso é tão importante ver quilombolas, indígenas e afins, né? É isso. E aí, gente? Quem mais? Oi, bom dia. Eu acho que escrita, eu não sou uma pessoa que escreve muito, mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça, se eu não me engano, foi a Clarice Lispector que disse, foi que ela não escreve para as pessoas, ela escreve para ela mesma. Então, eu penso, por exemplo, situações de violência, na minha experiência como mulher, né? Escrever sobre essas coisas não são sobre, talvez, claro, passar para outras pessoas e conscientizar, mas acho que, em primeiro lugar, para abstrair o que tem aqui dentro, sabe? Você colocar arte e poder se distanciar e poder fazer uma reflexão sobre isso. Então, eu acho que é uma forma de superação interna, acho, na minha visão. Estou vendo gente tentando. Vamos lá. Eu vou passar essa bola para o centro acadêmico. Oh, Para mim, a escrita criativa tem muito a ver com o que eu gosto da escrita criativa é que a gente pode não colocar um freio nas palavras, porque às vezes a gente começa a escrever pensando sempre na redação correta, no estilo correto, estou fazendo bem, não gosto, e a gente termina apagando, né? Apagando as primeiras palavras.
Então, para mim, a importância da escrita criativa é isso, é escrever sem fazer uma própria edição. Porque acho que se você começa a fazer uma escrita e começa pensando, eu não gostei disso, apaga a palavra. Não, porque você vai esquecer que essa palavra foi a primeira palavra que passou pela sua mente, né? Então, é importante conservar as palavras, porque foram as primeiras ideias. E não fazer uma edição do próprio pensamento. É isso. Só levantando aqui. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Agora eu vou abrir espaço para vocês fazerem a pergunta. Alguém escreveu no post-it? Ergam os post-its? Alguém escreveu? Ninguém escreveu, gente? Hoje vocês estão tímidos? Lá no canto, amiga. Não, gente? Ninguém? Tudo bem. Então, obrigada, Lucas, pela sua fala. Obrigada por ter aceitado o convite. Foi uma ótima palestra. Uma salva de palmas aqui para o Lucas, gente, por favor. Eu não quero agradecer, gente. Desculpa. Mais um. Essas são as referências, se alguém quiser copiar rapidinho. Podem pedir lá. Pessoal, então, queria agradecer primeiro ao Centro Acadêmico aqui de Letras, pessoal que teve confiança aqui no meu trabalho, pegou o tempo de vocês também. Queria agradecer a presença de cada um daqui. Vocês construíram essa palestra junto comigo, então queria agradecer as respostas que a gente teve aqui, porque a gente está falando sobre expressão, sobre memória, sobre resistência todo dia. Então, obrigado. Pessoal, essa palestra aqui não podia ter surgido sem algumas mulheres que fomentaram essa discussão comigo, que a gente foi conversando sobre o tema. Então, a primeira pessoa é a Amanda, minha namorada. A segunda é a Jerusa, que escreveu esse artigo, que a gente entrou em contato, conversamos sobre. E a terceira é a Nabila, que foi a minha professora, que me apresentou a tenda do livro, os projetos sobre anarquismo. Queria agradecer também aos professores da UTF, que me ajudaram a todo esse desenvolvimento do trabalho, em especial o Gustavo Nishida. Considero meu mentor sobre escrita, meu professor da faculdade, meu mentor, a pessoa que pôde dar um empurrão para esse projeto. E, de novo, queria reforçar, agradecer a presença de todo mundo aqui. Obrigado, pessoal. Só lembrando que depois, à 13h, vai ter a oficina do Lucas. Todo mundo está convidado a participar. Quem tiver disponibilidade, vai ser bem legal. Uma oficina de escrita criativa, tudo bem? Só avisando para vocês lembrarem.